Como era a vida dos reis na Idade Média? Os reis na Idade Média tinham uma vida muito mais tranquila que a maioria da população, já que eles ficavam em seus castelos e tinham os melhores alimentos. Contudo, esse é um período onde o poder deles ainda não era absoluto, ao passo que os senhores feudais e a igreja eram muito respeitados. Com isso, essa época é marcada por muitos fatos curiosos e interessantes. Mas, antes de começarmos o nosso vídeo, não se esqueça de seguir o canal e deixar o seu like. Além disso, os comentários são muito importantes para trazermos novos conteúdos. Ative as notificações clicando no sininho e tenha um bom vídeo. Basicamente, a Idade Média iniciou-se no século V e durou até a Idade Moderna, sendo que o grande motivo pelo qual isso ocorreu foi justamente a queda do Império Romano. Desse modo, os reis na Idade Média não tinham tanto poder quanto na era absolutista, pois eles deveriam obedecer à Igreja Católica e os senhores feudais que os comandavam. Durante a invasão dos povos bárbaros, houveram muitas mudanças, de tal modo que a Igreja começou a ter um grande poder sobre a sociedade, enquanto que a população fugiu para o campo e começou a valorizar a agricultura. Assim, os nobres tinham uma vida privilegiada e contavam com alguns empregados para servi-los. E os reis tinham muitos bens e dinheiro, embora o seu poder não fosse tão elevado. Somente com a ajuda da igreja é que os reis conseguiriam se tornar absolutistas, o que marcou a queda do sistema feudalista e deu início à Idade Moderna. Como era a rotina dos nobres na Idade Média? Os reis na Idade Média costumavam fazer muitas viagens. Dessa maneira, um dos seus vassalos precisava cuidar de tudo o que fosse necessário. Além disso, os nobres faziam essas viagens com diversas outras pessoas, o que incluía alguns guardas, ministros e outras pessoas importantes. Em seu castelo, o rei e sua esposa eram donos de um quarto específico. Os servos ficavam perto deles caso necessitassem de algo. As características principais do lugar consistiam em paredes feitas de pedra e cheio de tapeçarias, enquanto que o sol adentrava no ambiente, pois se tratava de uma grande torre. Outro ponto interessante é que o chão era composto de madeira. Já a cama do rei também seguia essa mesma linha de construção. Vale ressaltar que ela podia ser levada junto ao rei por onde ele quisesse. Note que os reis na Idade Média tinham muito luxo e sofisticação. Ao acordar, o monarca e a sua esposa lavavam os rostos usando uma tigela. O banheiro era um local que tinha apenas um buraco para fazer as necessidades. De fato, tomar banho era algo que eles faziam somente em alguns dias, pois havia uma grande dificuldade para que a água chegasse até o banheiro. Logo após se vestir, chegava o momento de ir até a capela para rezar. Em seguida, ele tomava o seu café da manhã e aguardava o almoço, que seria servido às 11 horas e contava com os melhores alimentos possíveis. Por certo, a rotina de um rei não era bem definida, já que ele podia cuidar dos negócios do reino ou mesmo ir caçar. No final do dia, era servido o jantar, que também era recheado de bons alimentos. Por fim, o pessoal do castelo ia dormir bem cedo para relaxar, sendo que no dia seguinte acordariam cedo para aproveitar bastante o dia. As roupas utilizadas pelos reis na Idade Média. Os reis na Idade Média podiam se vestir sozinhos ou com a ajuda dos seus servos. Geralmente, eles usavam uma calça mais larga que servia como roupa de baixo, além de uma camisa feita de linho e meias de lã para se aquecer. A túnica era colocada por cima das outras roupas, onde as mangas dela eram compridas e a sua extensão demonstrava poder, uma vez que os pobres tinham túnicas menores devido ao seu status social. Dessa forma, o material da túnica era lã, algodão, seda ou veludo. Um paletó era posto acima dela e o conjunto deveria combinar corretamente. O manto ficava no pescoço do rei e poderia contar com várias joias preciosas, sendo importante para decorar os reis da Idade Média. Vale lembrar que não haviam bolsos nessas roupas. Dessa maneira,
eles usavam as mangas ou mesmo algumas bolsas específicas para guardar os seus pertences. Religião dos reis na Idade Média. Os reis também seguiam a Igreja Católica e a fé cristã da época, já que o clero era muito poderoso e regia a sociedade. Por certo, a organização da era medieval consistia em 3 grupos distintos, sendo a igreja a principal, seguida dos nobres e, por fim, temos os servos. Assim, os reis buscavam ser submissos e obedientes, pois a igreja fazia a bênção dele para que ele pudesse atuar em sua função de monarca. Pelo fato de que eles acreditavam que Deus criou tudo, as hierarquias foram estabelecidas, e os reis na Idade Média eram pessoas escolhidas por Deus para essa função. Por esse motivo, eles recebiam uma unção com óleo santo. Vale destacar que o paganismo nessa época era quase que nulo, sendo que a fé cristã se expandiu para boa parte da Europa, o que ajudou a criar valores e a estruturar a sociedade medieval. A estrutura do Castelo do Rei. Essas fortalezas eram muito bem estruturadas e visavam proteger os reis. Com isso, a sua construção era feita em locais elevados e tinham muralhas e algumas torres. Por certo, a arquitetura é muito bonita e os estilos são variados. Assim, temos o estilo românico, o gótico e o bizantino. Além disso, os feudos ficavam próximos aos castelos e haviam fossos para evitar os inimigos. Esses locais ficavam em volta da edificação e podiam ter água ou armadilhas, já que o objetivo era proteger o rei e o castelo contra eventuais ataques. Sem dúvida, essas construções são muito bonitas e fazem parte da história. Os reis na Idade Média contavam com um ambiente muito bem protegido. Contudo, o luxo não era o ponto mais alto, faltando luz e contendo umidade, enquanto que a própria higiene não era das melhores. Em um andar do castelo, as comidas ficavam armazenadas em segurança, para que não sofressem com eventuais incêndios que pudessem acontecer. Assim, a cozinha consistia em um cômodo mais afastado dos outros. De fato, os reis na Idade Média tinham um lugar muito bem elaborado para morar, o que contrastava com o resto do povo que precisava trabalhar para viver. E os camponeses da Idade Média? Enquanto os reis tinham uma vida mais tranquila, os camponeses nem tanto, já que eles precisavam acordar bem cedo e trabalhar nas áreas feudais, onde os senhores concediam essas terras para que eles pudessem produzir. Assim, a família ficava em uma casa de apenas um cômodo, indo para o campo para colher e plantar trigo, cevada e outros cereais. Além disso, cuidavam das hortas e dos animais. O almoço era rápido e simples, voltando ao trabalho logo em seguida. De noite, eles voltavam para casa e dormiam em uma cama de palha, sendo que a luz era precária e não havia nada luxuoso no local. Dessa maneira, os reis na Idade Média tinham muito mais facilidades e alimentos de qualidade, resolvendo os negócios do reino e viajando quando achavam necessário. Já os camponeses produziam e concediam uma parte disso aos senhores feudais, e seguiam a fé cristã que a Igreja Católica ensinava na época. A Idade Moderna e o absolutismo. Com o fim da Idade Média, os reis passaram a ter um poder centralizado, ganhando mais prestígio e criando o sistema absolutista. O surgimento dos estados também trouxe transformações importantes. As decisões políticas passaram a ser questionadas quanto à influência feita pelo Papa. E o surgimento do capitalismo e a expansão do comércio modificaram o mundo todo. Portanto, essa época é de extrema importância no contexto histórico, passando da Idade Média para a Idade Moderna e modificando vários aspectos, o que ajudou a construir a nova sociedade que temos atualmente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.